Olá, queridos catequistas, paz e bem. Hoje nós vamos para a nossa última aula sobre querigma. O tema de hoje vai ser querigma no pós-pandemia, né? O que nós podemos fazer durante a pandemia, o que nós podemos fazer pós-pandemia, para que de fato a nossa mensagem, a mensagem salvífica de Deus, a mensagem da catequese, possa atingir os corações dos nossos catequizandos. Vamos lá. Pós-pandemia, um novo jeito de fazer a catequese. É muito importante nós pensarmos hoje em uma catequese pós-pandemia ou durante a pandemia, que é necessário nós nos aprofundarmos no conteúdo da catequese, no conteúdo da fé, nos aprofundarmos no querigma e também das nossas formas metodológicas de transmitir esse conteúdo. No período da pandemia, agora no período pandêmico, nós vamos perceber que muitas pessoas, por não saberem usar a tecnologia, acabaram deixando a sua ação catequética. Então, nós sabemos que a sociedade, os meios de comunicação, eles estão evoluindo, só que por vezes nós ficamos estacionados e não procuramos nos atualizar com essas ferramentas que são de grande importância para a nossa ação catequética. E agora nós vamos aprofundar em alguns temas a respeito disso. É importante que a catequese dê uma visão completa do projeto de Deus que salva e, a partir daí, propor seus textos didáticos e os seus temas importantes. Nesse período de catequese, nesse período de pandemia, nós precisamos transmitir esse conteúdo usando os textos didáticos, ferramentas que contribuem com essa didática e selecionarmos os textos mais importantes. Nós sabemos que algumas catequeses no nosso país, em algumas comunidades, eles estão continuando os encontros de catequese, mas com outros conteúdos que são importantes para aquele tempo, para que, quando passar a pandemia, voltarem com aquele conteúdo de antes. Por quê? Nós sabemos que a catequese, conduzir os encontros de catequese, já sendo presenciais, as crianças recebendo um sacramento ou sacramento, já é difícil eles permanecerem na comunidade. Imagina só hoje uma catequese online, digamos assim. Pensa aqui junto comigo, será que os catequizandos, eles vão querer permanecer na comunidade ou participar da comunidade após receberem o sacramento, sendo que a catequese foi online? Então, nós precisamos pensar que conteúdo nós temos que transmitir para essas crianças, de que forma nós temos que transmitir e qual o nosso objetivo. Porque senão, se o nosso trabalho já às vezes não dá tantos frutos, talvez que agora vai ser ainda mais difícil se nós continuarmos com o pensamento de que eu vou fazer os encontros online por um ano e meio, então o único encontro presencial vai ser só para receber o sacramento, tá tudo certo. A gente vai dar murro em pontas de faca, digamos assim, porque nós precisamos refletir sobre essas questões. O documento de Aparecida ele já vai alertar para a gente dar uma catequese para os batizados que não foram catequizados adequadamente. Será que nós vamos ter que insistir no mesmo erro, no mesmo erro? Será que a gente pode fazer o contrário, né? A gente já sabe qual é a causa de algumas questões, de alguns problemas, agora é tempo de nós buscarmos soluções. E aí, continuando. O fenômeno cultural da comunicação tem um papel profundo e poderoso na situação que exige transformação. Hoje, com as tecnologias, nós temos acesso a várias ferramentas, vários conteúdos que podem contribuir com essa ação catequética, a transmissão do conteúdo querigmático, do conteúdo da fé. Olha só, esse meio hoje que nós estamos usando para as nossas formações é uma forma também desse fenômeno cultural. E aí, essas transformações que ela exige, nós precisamos estar abertos a aprender coisas novas. E aí, nós precisamos, como catequista, nós já fizemos um itinerário aí de aprofundamento do querigma, nós já fizemos um itinerário sobre as primeiras comunidades cristãs, e agora nós precisamos de uma visão, precisamos ter uma visão mais profunda e global, que é algo necessário aos catequistas para compreender o interlocutor de fé
de hoje e ser capaz de traduzir-lhe a mensagem adequada. Nós conhecemos o querigma, nós sabemos o querigma, nós precisamos, de fato, compreender, conhecer os interlocutores, os nossos catequizandos, em suas profundidades, as suas angústias, os seus medos, os seus anseios, e agora nós precisamos transmitir esse conteúdo catequético, essa catequese querigmática de maneira adequada, que possa corresponder os desafios atuais. Continuando, a catequese deve ser uma resposta aos questionamentos que os crentes, os catequizandos, trazem consigo, e uma boa nova que cura as feridas e traz de volta a calma. Nesse período de pandemia, a nossa catequese deve ser uma catequese querigmática, uma catequese da esperança. Nós precisamos, é o tempo que nós precisamos ainda mais nos aprofundar no querigma, no primeiro anúncio, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos olhar para esse coração do Jesus, que está do lado de fora, que está aberto a nós, e anunciar esse mesmo amor com profundidade. E aí nós precisamos fazer uma catequese querigmática da esperança. A palavra do Senhor deve ser proclamada com explicações sustentadas pela experiência de fé da comunidade. Ela precisa ser explicada e sustentada pela experiência da fé na comunidade. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos dar explicações que possam ser comprovadas e sustentadas. Precisamos usar das nossas experiências, das nossas experiências com Deus e também através da comunidade. Embora nós estejamos distantes uns dos outros fisicamente, existem meios para que a comunidade aconteça. Existem formas tecnológicas, ferramentas que a comunidade pode usar. Você com a sua pastoral, você com os outros catequistas, vocês podem se aprofundar do conteúdo catequético usando o Google Meet, o Zoom ou outras ferramentas que dá para vocês continuarem em comunhão, que dá para vocês continuarem se aprofundando. Basta querer e suscitar no coração dessas pessoas que se dizem anunciadores do reino de Deus. A tempestade de mudanças repentinas tem sido uma constante que desafia os fiéis para assimilá-las a partir de sua fé e os agentes de pastoral a partir de sua vocação e missão. Essa mudança que veio aí com a pandemia, ela tem gerado várias confusões em todos os sentidos, em todas as dimensões do ser humano. Seja ela física, seja ela psicológica, seja ela espiritual. Agora é tempo de nós voltarmos ainda mais a nos aprofundar no querigma. Por isso que nós fizemos esse itinerário. Agora é tempo de nós aprofundarmos no primeiro anúncio, na pessoa de Jesus Cristo. Agora sim é tempo de nós vivermos a nossa vocação e a nossa missão. Os templos permaneceram fechados, muitas igrejas estão fechadas devido à pandemia. Porém, as milhares de igrejas domésticas foram abertas, onde prevaleceu a celebração da fé em família. Tudo isso fez lembrar as primeiras comunidades cristãs. Lembra dos desafios das primeiras comunidades cristãs que nós falávamos? Agora nós vivemos um desafio de estarmos trancados em nossas casas sem poder participar da comunidade em alguns lugares. E que resposta nós, catequistas, estamos dando? Às vezes a gente espera que os pais estejam catequizando as crianças, mas nem eles foram catequizados. De que forma nós estamos contribuindo com a catequese dessa família? Nós criamos subsídios, nós estamos em constante contato com essas pessoas, então esse anúncio querigmático também é um anúncio do testemunho. A importância da catequese em família nos tempos da pandemia. A importância da igreja, a missão, a catequese como testemunho, a oração. Este é um bom momento para promover a catequese familiar. Esse é um bom momento para nós, catequistas,
despertarmos no coração das famílias a importância dessa vivência querigmática, dessa união, dessa catequese familiar. Só que não basta só despertar para essa importância. É preciso nós, como catequistas, darmos ferramentas para que essas famílias possam, de fato, catequizar os seus filhos e serem catequizados. Pensou-se que os pais teriam mais tempo para iniciar as crianças na oração, nos fundamentos da fé, mas talvez eles também foram pegos de surpresa. Muitos deles, na melhor das hipóteses, com uma formação religiosa precária e fragmentada. Lembra do que eu disse no slide anterior, né? Então, reduzida, quando muito, à missa dominical. Muitos pais, muitas famílias não sabem as orações básicas. Muitos pais, muitas famílias não sabem, não participam da comunidade. Então, que testemunho de fé eles vão dar para os seus filhos? É a hora que nós, enquanto catequistas, devemos nos unir e procurar meios para ajudar esses pais, ajudar essas famílias a darem testemunho. E aí, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos voltar para o anúncio querigmático. Nós vamos criar subsídios, desenvolver meios, ferramentas para que eles tenham uma vivência querigmática nas famílias. Ou seja, eles têm uma vivência cristã, eles têm um encontro pessoal com Jesus Cristo, eles têm um encontro familiar com Jesus Cristo. Na família, os pais têm a missão de serem os primeiros educadores na fé, isso quando eles, de fato, já tiveram uma educação. No despertar ao sentido de Deus, dos primeiros passos, em oração simples, da experiência do amor humano, inspirando-se no amor de Deus. Lembra lá que nós falávamos da questão um dos pontos da catequese querigmática é transmitir o amor de Deus? Aí entra a missão da família também. Transmitir o amor de Deus para os seus filhos. Isso é querigma. Isso é querigma. Um olhar de fé. Nesse tempo de pandemia, nós precisamos desenvolver a capacidade de ter um olhar de fé para os acontecimentos. É nessa situação adversa que devemos enfatizar nossa capacidade de avançar e criar um mundo melhor. Nós não podemos desanimar nesse momento. Nós, como testemunhas do amor de Deus, da fé, da pessoa de Jesus Cristo, da salvação, nós precisamos ser fortes e corajosos. Devemos ser responsáveis por nós mesmos, devemos estar abertos a novas experiências. Nós precisamos estar com o coração aberto e entender os desígnios de Deus. Nossa ação evangelizadora deve ser de esperança e otimismo, partindo aquilo que nós estamos fazendo desde a primeira aula, partindo do querigma e visando a mistagogia, vivendo o mistério, a missa, né? Entender o mistério salvífico de Deus, sua paixão, morte e ressurreição. Neste momento da vida, somos convidados a viver a criatividade evangelizadora de forma equilibrada, cuidando dos excessos. Nós temos contato com vários catequistas e quanta novidade eles partilham conosco. São vídeos, são fotos, são cartinhas, são formas que eles estão fazendo os encontros em tempos de pandemia. Agora é tempo de nós usarmos a criatividade, os meios de comunicação, sempre de maneira equilibrada e com cuidado, sem excessos. Então é tempo de nós fazermos com que a catequese aconteça, mesmo que de maneira online. Mas é preciso dar uma resposta de fé nestes tempos. Somos chamados a viver profundamente a nossa experiência de fé. Somos convidados a entrar no mundo da interpretação, no mundo da hermenêutica, capaz de entender o significado daquilo que nós estamos falando, no mundo humano. E aí nós precisamos, sempre a partir dessa experiência e desse aprofundamento, desse estudo da palavra de Deus, aprofundamento da palavra de Deus, buscar corresponder às inquietações do homem no mundo de hoje, em um tempo de pandemia e pós-pandemia. A fé é a garantia do que esperamos. Nós esperamos o quê?
novos céus e uma nova terra. Nós esperamos o céu. Neste momento, sejamos pessoas de fé. E isso vai acontecer com a vida de oração, com o testemunho, com a proximidade, mesmo na distância, com atitudes de entrar em contato, de mandar mensagem, de saber se está bem. Isso também é querigma. Uma catequese mais profunda, isso pós-pandemia. Nós precisamos, no pós-pandemia, uma catequese que mostre o valor da Eucaristia como o alimento necessário que nos fortalece na missão. Se nós fizermos uma catequese querigmática, nós vamos entender tudo isso, porque é Jesus Cristo que se fez pão, que se fez vinho, que nos fortalece. É Ele que nos dá sentido à vida, nos fortalece para a missão. Uma catequese que valorize os sacramentos, mas também a vivência dos mesmos, ou seja, a importância do sacramento na nossa vida em um tempo hoje onde a sacramentalidade ela tem sido descartada. Pontos que nós tocamos também ao falarmos das primeiras comunidades cristãs e do anúncio querigmático. Então, que as pessoas possam, de fato, ter uma vivência desse sacramento. Uma catequese que não despreze a vida em comunidade. A comunidade é algo de suma importância. Se não fosse importante, Jesus não teria chamado os seus, Jesus não teria educado os seus, Jesus não teria instituído a sua igreja. Então, uma catequese que evidencie que a igreja de Cristo não é só um lugar para rezar, mas é um lugar de comunhão. É da igreja e na igreja que a gente aprende a ser cristão, a gente aprende a ser de Deus, a gente aprende o valor do sacramento e da vida em comunidade e da vida do ser humano. Uma catequese que valorize a fé, a vida e os valores cristãos. Todas essas dimensões nós vamos ter que aprofundar, né? Isso vai acontecer como a vivência querigmática. Mais uma vez, como nós já falamos, o querigma, ele é esse alicerce onde nós vamos construindo todos os outros ensinamentos na catequese. Então, nós precisamos nos aprofundar nesses pontos. Exercício. Que tipo de catequista você quer ser pós-pandemia? Você vai explicar aí, eu quero uma resposta bem grande da tua justificativa aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso curso, né, sobre querigma. Para saber mais informações, eu querer fazer parte do grupo de alunos do Pensar Catequese. Nós temos alguns grupos, tem um total de 4 grupos de alunos. Então, se você quiser fazer parte ou conhecer mais, ou até mesmo entrar em contato conosco para pedir conselho, ou até mesmo para a gente dar formação para a tua comunidade, basta entrar em contato conosco pelas redes sociais. Tem o link lá do nosso contato no Instagram, @pensarcatequese, tudo junto, minúsculo. Você vai encontrar o nosso Instagram. Tem o nosso WhatsApp, tem os nossos grupos, tem Facebook, tem Telegram, tem YouTube. Então, tem várias plataformas aí que você vai nos encontrar e entrar em contato conosco. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo curso, que vai ser sobre a Didaqué, Instrução dos 12 Apóstolos. Então, Deus abençoe vocês, paz e bem.